Oi, gente, tá começando o Esporte Clube AM. Na edição de hoje você confere: Campeonato Amazonense chega à quinta rodada. Tem ainda os jogos da Copa Verde 2024. Fica aqui, porque o Esporte Clube AM está no ar. A gente começa o programa de hoje falando sobre a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol 2024. Tivemos os jogos entre Princesa e São Raimundo no Gilbertão, Parintins e Rio Negro no estádio Francisco Garcia e Nacional e Alvorada no estádio da Colina. No duelo de abertura da quarta rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024, Princesa dos Solimões e São Raimundo se enfrentaram no Gilbertão, em Manacapuru. No início do jogo, João Vitor do Tubarão fez uma jogada rápida pela direita e chutou, mas o goleiro Douglas defendeu. O Tubarão continuou pressionando, porém sem criar oportunidades claras. Aos 32, o São Raimundo contra-atacou com o Dedé, que teve um chute bloqueado, e em seguida, Júnior Morango chutou forte da esquerda, forçando o goleiro Jonathan Braz a fazer uma boa defesa. Aos 39, o Tubarão quase marcou com Marquinhos Baiano, que chutou uma falta e acertou o travessão. Jonatas tentou marcar no rebote, mas não conseguiu. Pouco depois, em um escanteio cobrado por Luiz Guilherme, Jonas teve outra chance, mas o goleiro Douglas impediu o gol. Logo depois do intervalo, o São Raimundo criou uma chance com Léo Salgado, que chutou para fora. Princesa também teve uma oportunidade com o Eno Bahia, mas o goleiro Douglas defendeu. O Eno tentou novamente, mas sem sucesso. Aos 14 do segundo tempo, o Tubarão marcou com o Rodolfo de cabeça após um escanteio. Princesa 1, São Raimundo 0. O Arley teve outra chance, mas foi defendida por Douglas. O empate de Tufão veio aos 33 minutos do segundo tempo em uma jogada de Léo Salgado. Júnior Morango ainda tentou um chute, mas o goleiro Braz defendeu e Uri Marley afastou a bola. Fim de jogo. Princesa 1, São Raimundo também 1. Parintins e Rio Negro se enfrentaram também pela quarta rodada no Campeonato Amazonense no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. No primeiro tempo, o Parintins marcou 4 gols. 2 de Lucas, 1 de Léo Itapenura e 1 de Emerson Vagalume. Já na segunda etapa, o Cris Lopes marcou o quinto. O sexto gol foi novamente de Emerson e, fechando a goleada, Gabriel Henrique marcou o sétimo ainda aos 20 minutos do segundo tempo. Depois disso, os jogadores do Rio Negro começaram a abandonar a partida. Isso causou uma confusão inicial entre os jogadores do Parintins, que ficaram irritados. Após alguns minutos, o árbitro Raimundo José Azevedo de Medeiros encerrou a partida. Fim de jogo, Parintins 7, Rio Negro 0. Nacional e Unidos Alvorada jogaram no estádio da Colina. Em partida intensa, os dois times a vitória para avançar às quartas de final. Adriano Canutama, do Leão, fez um lançamento perigoso que quase resultou em gol, mas o goleiro João Vitor conseguiu evitar. Cocote, do Nacional, tentou marcar um chute de longe e depois com uma tentativa de cobertura, mas João Vitor defendeu as duas jogadas. Raimundinho também criou uma chance para o Nacional, obrigando o goleiro Neneca, do Alvorada, a fazer a sua primeira defesa no jogo. O Leão quase marcou após uma boa jogada, mas o goleiro Neneca, do Alvorada, fez 2 defesas incríveis, uma com as mãos e outra com os pés. Cocote também teve uma chance em uma cobrança de falta perigosa, mas a bola foi para fora, raspando o ângulo do gol. Rogério, que entrou no segundo tempo, criou 2 boas chances para o Nacional, mas o goleiro Neneca novamente estava atento e fez defesas cruciais. Neneca se destacou novamente aos 25, defendendo um cabeceio de Rogério. Apesar da pressão nacional, o Alvorada se defendeu bem e o jogo terminou sem gols. Nacional 0, Alvorada também 0. Ainda falando sobre o Barezão, a quinta rodada foi marcada por 4 partidas. Foram 3 vitórias e 1 empate. O jogo de abertura da quinta rodada do Campeonato Amazonense 2024 foi entre Rio Negro e Princesa, na Colina. No início do jogo, o time de Manacapuru marcou um gol que foi anulado por impedimento.
Aos 14 minutos, o Tubarão abriu o placar após um escanteio. O Rio Negro empatou aos 39 com um gol de pênalti cobrado por Rodolfo. No segundo tempo, o Princesa pressionou em busca da vitória. O Arley teve uma chance clara de gol que acertou o travessão. Aos 12, Vitor Ramon marcou o segundo gol do Princesa. O terceiro gol veio aos 40 minutos, quando um chute de Arley foi defendido pelo gol, mas a bola bateu no zagueiro do Rio Negro e entrou. No último minuto de jogo, o Wendel Bahia marcou o quarto gol do Princesa após um escanteio. Rio Negro 1, Princesa 4. Operário e Nacional duelaram pela quinta e última rodada do Campeonato Amazonense na tarde do último domingo no Gibertão. Em jogo decisivo, os times começaram atacando. Aos 6 minutos, Vitinho do Operário marcou de cabeça. Operário 1, Nacional 0. Na sequência, o Leão pressionou em busca do empate. Aos 36 minutos, Valdo Pacabal conseguiu igualar o placar após um escanteio, mas o jogador acabou expulso por comemorar com a torcida, deixando o Nacional com um jogador a menos. Aproveitando a vantagem numérica, o Operário marcou novamente aos 45 com Alexandre Melo. Operário 2, Nacional 1. A atenção aumentou com a expulsão de 2 jogadores, um de cada time e do técnico do Operário. Mesmo com a desvantagem, o Nacional empatou mais uma vez aos 45. O gol veio com uma jogada de Vitinho. Fim de jogo. Operário 2, Nacional 2. Outra partida foi entre São Raimundo e Manauara no estádio da Colina. O Tufão marcou os primeiros 11 minutos com Caden, após a jogada de Marquinhos e Júnior Morango. O Manauara quase empatou aos 16, mas a bola bateu no travessão. Aos 26, Paulinho empatou para o Manauara de cabeça. São Raimundo 1, Manauara também 1. Depois de um escanteio cobrado por Vitinho, aos 36 minutos, Michel Paulista virou o jogo para o Manauara com um pênalti. No segundo tempo, o Manauara ficou com um jogador a menos após a expulsão de Neto Oliveira, e o jogo teve poucas chances claras de gol. Sem tempo para mais nada, o árbitro apitou. São Raimundo 1, Manauara 2. Alvorada e Amazonas fecharam a quinta rodada do Campeonato Amazonense no Carlos Amit. No primeiro tempo, a Onça dominou o jogo e Xavier marcou o primeiro gol aos 18 minutos. A jogada começou com Luquinhas, que driblou pela direita e passou a bola para Xavier, que estava livre na área. O Alvorada tentou responder com chutes de longa distância. Cocote foi o que mais ameaçou, mas suas tentativas foram defendidas pelo goleiro Marcão, que estava inspirado. No segundo tempo, as equipes não criaram muitas chances de gol. No entanto, perto do final do jogo, o Amazonas conseguiu ampliar o placar com um gol de Giovani, que aproveitou um cruzamento na área e marcou. Alvorada 0, Amazonas 2. Na volta do intervalo tem mais Esporte Clube AM para você. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 mil. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. De volta aqui com o seu Esporte Clube AM. Vamos falar agora de rede social. Me segue lá no Instagram,
@DanieleRezende _, @DanieleRezende _. Segue também @TessaMídia. Confere o nosso canal no YouTube. Falando agora de Copa Verde, o Manaus e Amazonas acabaram eliminados da competição. O Gavião perdeu para o Paysandu em Belém e o Amazonas empatou com o Remo aqui na Arena da Amazônia. Mas na somatória, o time paraense acabou avançando para as semifinais. Amazonas e Remo se enfrentaram em campo na noite do último sábado na Arena da Amazônia pelas quartas de final da Copa Verde 2024. A Onça Pintada precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar. A equipe até que começou bem. Bárbio marcou, abriu o placar aos 4 minutos. Amazonas 1, Remo 0. O Amazonas manteve a pressão, Sassá quase marcou. Tavares também teve uma grande chance, mas a bola bateu no travessão. Depois, Rangel defendeu outra tentativa de Tavares. A equipe da Onça marcou o segundo gol após um cruzamento de Bárbio para Patrick aos 34. Amazonas 2, Remo 0. O segundo tempo foi mais difícil para a Onça. O Remo conseguiu marcar o primeiro gol aos 10 minutos com o Ítalo, depois de um cruzamento de Natan, que a defesa do Amazonas não conseguiu interceptar. Amazonas 2, Remo 1. No final do jogo, a equipe paraense chegou ao empate. Silas marcou aos 44 minutos. Com o resultado, o Amazonas acabou sendo eliminado e Remo avança na competição. Já no domingo, o Manaus foi até o estádio de Curuzu, em Belém, no Pará, enfrentar o Paysandu, também pelas quartas de final da Copa Verde 2024. O Gavião, mesmo jogando fora de casa, conseguiu abrir o marcador. Aos 6 minutos, Renan toca para Roney, que consegue marcar. Paysandu 0, Manaus 1. O Papão, apoiado por sua torcida, empatou o jogo aos 15 com um gol de cabeça de Nicolas, após uma falta na área de Vinícius, que não conseguiu defender. A virada do time do Pará veio com João Vieira aos 29, após um cruzamento de Edilson, igualando o resultado agregado da eliminatória. Manaus respondeu com uma chance de Renan aos 36, que cabeceou por cima do gol. Edilson quase marcou novamente aos 41 minutos com uma cobrança de falta que acertou o travessão. No segundo tempo, o Manaus ficou com um jogador a menos após Felipe Tiririca ser expulso com o segundo cartão amarelo. O Paysandu pressionou e teve uma chance de gol aos 28, mas não converteu. Nicolas do Paysandu marcou aos 37 e novamente aos 47 minutos. E fim de jogo. Paysandu classificado por 4 e Manaus 1. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma.